Júpiter ou Sagitário na casa 12, né? O Júpiter, por um lado, ele vai amenizar, porque o Júpiter, vamos lembrar que ele é o grande benéfico do zodíaco, né? Então, Aham. por um lado, ele pode amenizar todos aqueles problemas, dificuldades, obstáculos que a gente falou, que é típico dessa casa. Ter Júpiter lá pode amenizar isso, né? Não ser tão Sim. complicado quanto seria se ele não estivesse lá, né? Dá um pouco mais de clareza, sabe? Um pouco mais de facilidade para uma casa que é tão nebulosa, né? A casa do inconsciente, né? É... Mas, por outro lado, pode dar uma visão exagerada deles também, né? Então, assim, sabe a história do exagerar a coisa não é tão grave quanto Sim. Ampliar, né? Aumentar. evita, exatamente, né? Então, ah, é uma pessoa que também tende a ser mais otimista nas questões espirituais, ela também intensifica a questão altruística dela, né? Esse lado altruístico, né? Sempre disposto a ajudar os outros, né? Uma pessoa que tende a ser bem hospitaleira, bem caridosa, né? E traz uma certa necessidade de ser útil, né? Ela se interessa por essa busca espiritual, né? Ter o Júpiter lá, né? Porque ele está ligado à religiosidade, à espiritualidade, né? Só que ela vai buscar isso através do quê? Do isolamento, Aumento. né? Então, ela vai talvez procurar coisas como yoga, meditação, sabe? Ela não vai talvez querer fazer isso em grupo com os outros, né? Ela tem também a possibilidade de desenvolver uma intuição muito forte, expandir essa intuição, né? A compaixão dela, né? E a sinceridade, né? Humildade e sinceridade, mas a sinceridade tem que tomar cuidado para não virar o que Sagitário é famoso pela, como é que chama? Que é Sim. tão sincero que acaba se prejudicando, né? Sim. E o dono da verdade, né, também tem aquela coisa, né, de tomar É. cuidado para não. Tem que tomar cuidado, né? Porque essa sinceridade ela pode acabar até prejudicando, né? Negativamente, pode desenvolver tendências neuróticas, né? Um complexo de mártir, sabe? Complexo de mártir. Um idealismo tão grande que ele não é prático, É, né? isso é Porque uma ele coisa. também já é uma casa do idealismo. Vem Júpiter, que também está ligado a isso. Fica uma coisa que é muito, sabe, viajar na maionese? Aham. Não é prático, não é factível, né? Ter uma missão através da cura dos outros, sabe? Uma questão da cura dos outros. Então, a missão, então, você falou da mediunidade, então é uma pessoa que pode até desenvolver esse tipo de mediunidade, né? Aham. Outra coisa que, claro, vai depender dos créditos da pessoa, né, gente? Mas, por exemplo, uma pessoa que pode vir com uma grande, grande proteção espiritual, sabe? Esse Sim. lado espiritual pode ser muito positivo, né? Sabe, uma pessoa que vai receber um amparo nos momentos de crise, né? E loucura isso, mas ter Júpiter lá, ela tem a capacidade até de tornar os inimigos ocultos em amigos. Eles Acho que é viram o amigos. único, né? É o único, é o Acho que único. é o único Mas que como é consegue. oculto, ela nem sabe, né? Ela não vai Ela saber. não vai saber. Mas o cara que era inimigo dela pode acabar virando amigo dela e ela nem sabe, né? Ou então até desistir de fazer algo Isso, por essa, e exatamente. aí ele sai do Exatamente. caminho, vamos dizer assim. Exatamente. Exatamente. E ela vai, obviamente, se envolver em trabalhos
sociais, né? Assim, não é obviamente, mas vai ter uma grande vontade e a possibilidade de se envolver em trabalhos sociais, né? Isso é válido tanto para Júpiter quanto para quem tem Sagitário lá, né? Sagitário. No caso do Sagitário, o interesse vai ser por assuntos filosóficos, espirituais, né, culturais, mas sempre na privacidade. Também vai ser uma coisa mais dela com ela mesma, não vai ser tanto uma coisa do grupo, né? Muito inspirada, ter Sagitário lá também traz muita inspiração, mas talvez ela reprima inconscientemente essas inspirações, né? Por ela achar que são inatingíveis. Isso é uma outra possibilidade de se manifestar, né? E finalmente, no caso de Sagitário, que está muito ligado à liberdade, à necessidade de liberdade também, né? De se movimentar, ela pode acabar se sacrificando, né? Sacrificando a sua liberdade em prol dos outros. Isso é possível, entendeu? Isso também é possível. É isso aí, Jean. Vamos ao Saturno, né? O Saturno, contrário de Júpiter, né? A tendência aí, a missão. Na 12, a situação é um pouco mais difícil, vamos dizer assim. É mais embaixo, buraco. A pessoa com Saturno ou Capricórnio, né? Ali também, em algumas situações, ela tem uma tendência a se sentir mais... É engraçado, ele se sente culpado por tudo. Tudo que acontece, ele acha que foi ele que deu essa... A culpa é dele. A culpa é dele. Ele se sentir culpado, porque Saturno tem muito isso, né? Quando o Saturno, ele pode ser visto de uma forma positiva e de uma forma negativa, no sentido de que você sempre traz o problema para você. Né? O Saturno, ele te mostra que você tem que estar o quê? Casa 12. Então responsável por tudo, né? Exatamente. Então, ali a gente está mexendo com uma estrutura emocional também, né? É o teu inconsciente, as suas crises pessoais, então é complicado. Então, Saturno ali, quando você não está de bem com ele, você pode ter essa tendência, né? O seu próprio, que você tinha falado lá no começo, ser o seu próprio inimigo oculto. Exatamente. Nesse caso aí, Saturno, ele evidencia um pouco mais isso, essa coisa do inimigo oculto, aquela coisa da autossabotagem também. Ele pode ser o próprio inimigo dele, dependendo de situações e do que ele pensa, né? Então ele pode também, outra coisa, como a gente está falando das casas sociais, aquela coisa de a casa 12 é a casa a empatia, né? Com a dor do outro, ele pode tomar muito as dores do mundo para ele, né? Então ele tem que tomar muito cuidado. A empatia é uma coisa legal, mas você não pode tomar aquilo que não é teu para você. Porque você se Exatamente. E nessa casa 12, ela é mais complicada, porque ela vai mexer com a tua estrutura, né? Ele pode ser muito crítico com ele, né? Assim como eu falei do Virgem lá, com Saturno aí, o peso é maior, né? Ele pode sentir isso com uma coisa maior. Com mais força, né? Na parte até, isso a nível profissional ou pessoal, porque a gente está falando de Capricórnio, então o Capricórnio tem muito a ver com o trabalho, com o que ele deixa, né, a nível social, né? Pode ter aí um medo do desconhecido, né? Porque a casa 12 ela é desconhecida, e com Saturno aí você pode travar em algumas situações, né? Verdade. Não lidar muito bem com essa coisa do novo, não do novo, mas do desconhecido mesmo, esse mundo que a gente não palpa, né? Que não é palpável, Saturno, tudo que não é palpável. O Saturno traz medo pra gente, né? O Saturno traz o medo. O medo de errar, muito grande, um medo de errar, né? Porque como é que isso vai refletir lá fora,
né? Verdade. Uma tendência a se reprimir, né? E isso pode gerar para ele muita ansiedade. Então ele tem que fazer um trabalho aí, porque a gente estava falando negócio da depressão, também pode ocorrer aí. Verdade. Né? Porque ele vai ter, assim, aquela coisa de se preservar, porque a gente está falando também da questão como que a gente pode falar, da privacidade, então a tendência dele querer se preservar vai ser muito forte, né? Muito então forte. o medo de se entregar para a vida, né? Vai ter muito essa coisa, se né? Isolar, nesse caso, é muito fácil, né? Exatamente. Isolado, né, o tempo todo. A gente está falando da casa dos sonhos, ele vai ter até medo de sonhar. Ele não, aquela coisa do pesadelo. Aí também pode ocorrer o medo de, a gente está falando de uma casa, que a gente está falando da espiritualidade, o medo de desenvolver isso, né? De mexer com isso, o medo de confiar, né? Uma pessoa que vai estar extremamente sempre com o pé atrás. A Paulinha. O medo de confiar também, né? De expor os seus reais sentimentos, se cada um ali que tem o planetinha tem essa dificuldade, ou talvez essa facilidade, Saturno aí, se ele não tomar cuidado, ele também vai ter muita dificuldade de se expor. Né? Essa coisa da privacidade para ele, né? De colocar sentimentos aí é uma coisa que ele vai ter que fazer um trabalho. Eu diria que a gente pode usar até a imagem do ermitão, né? O próprio Saturno sendo o ermitão, né? Exatamente, ele vai querer se isolar, ele vai preferir ficar na dele, né? Ele achar que o outro não pode ajudá-lo em algumas situações, né? Ver problemas onde não existem também. Precisa tomar cuidado com isso. Um conselho aí também seria o quê? Trabalhar, né? Essa positividade, né? Porque existe uma tendência a pessimismo, né? Então, trabalhar muito essa positividade, né? Essa praticidade, a autoconfiança, né? Um trabalho terapêutico aí, uma terapia seria bem indicada para quem tem Saturno, dependendo. Que ele pode viver dificuldades com autoridade? Pode ter também. Porque pode ter e não expor isso, né? e não expor isso, entendeu? Ele pode sentir, ele faz lá mas ele não coloca isso para fora, né? Então ele tem que trabalhar também a perseverança dele para os objetivos, para poder ir atrás e buscar os objetivos, né? Para não ficar se sabotando a todo momento, né? Ele tem uma tendência aí, o Saturno, a trabalhar pelos menos favorecidos, como eu falei, né? No caso de Casa 12, com problemas, pessoas que tenham problemas, né? Trabalhos voluntários aí para ele, mas que tem assim, ele vai ter muita responsabilidade com esses trabalhos, né? Para ele é uma coisa assim de... E assim, ele leva com muita seriedade a questão da compaixão, ele vai ter uma competência para lidar com esses trabalhos voluntários, entendeu? Do lado positivo de Saturno. Né? Inclusive com idosos, pessoas, exatamente, isso pode mexer muito com ele, né? No caso de Capricórnio aí, a gente pode colocar assim aquele desejo íntimo, né, e oculto do poder social, né, de ter um poder social, né? Eu não sei se ele em algum momento ele vai projetar isso, mas o desejo existe. Ele vai ter, né? Um certo egoísmo interior, vamos dizer assim, né? Porque ele é muito ele, né? E ele mesmo, se ele não tomar cuidado, ele começa a colocar aquelas restrições, né? Na vida privada dele, muitas restrições, que é o que você falou do ermitão, de se isolar, né? Sim, tendência E para fechar, a gente está falando de Saturno, então, como eu falo, né, sempre no finalzinho da parte física, ele pode ter problemas com ossos, né? Ossos, pele. Porque é mais rígido, né? E pode ser intolerante também com algumas coisas, né? Que mexe, né?
Tem bastante coisa, mas É isso um aí. resuminho aí para o É um pessoal. resuminho. É.